Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia comigo num texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, para nós meditarmos nesse domingo sobre as coisas de Deus. Quem já não se deparou aí com... Estamos vivendo o novo normal, esse é o novo normal, né? Vai se acostumando que agora é assim. E entre tantas outras coisas que nós temos ouvido, né, nesses últimos dias, de uma situação que nós estamos vivendo e, confesso, perdurando mais até do que eu gostaria. Mas o que mais nos resta então a fazer do que a não ser enfrentar? O texto de 1 Coríntios 15, 58 que nós vamos usar, vamos ler. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Algumas versões traz, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. E essa é a ideia que eu quero trabalhar com os irmãos neste domingo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, que dirige o nosso coração e entendimento na leitura da Tua palavra que já foi feita. Rogamos as Tuas bênçãos a nós, para que possamos então, ao discutir a Tua palavra, possamos, Senhor, nos aproximar ainda mais de Ti, dos Teus ideais para nós, e nos conformarmos ainda mais com o que o Senhor espera e já desenhou para nós num plano perfeito. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. O texto de Coríntios aqui, que quando Paulo escreve aos Coríntios, essa passagem, ela é relacionada, o contexto dela é relacionada com o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo aqui, falando então a eles, ele quer que esse povo desenvolva uma convicção firme a respeito da ressurreição e a esperança no futuro. O apóstolo Paulo coloca essa situação então como uma forma de incentivar aquele povo a atuar, né, a serviço do reino no momento presente. E hoje nessa manhã eu quero me apoiar nesse princípio. Eu não vou aqui falar sobre o arrebatamento da igreja, não é esse o tema, mas o princípio do que Paulo usa aqui é o que eu quero aplicar no que nós temos para falar, no meu tema aqui, porque eu creio que ele vale amplamente para apoiar a minha ideia, porque eu quero falar sobre firmeza, eu quero falar sobre uma fé inabalável, eu quero falar em sermos firmes, irremovíveis, inabaláveis no serviço do Senhor. Então, ante o atual momento, o novo normal, eu quero então tratar com os irmãos essa questão simples. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Tanta gente que eu vejo se desenvolvendo, se capacitando, crescendo, e alguns me espantam pelo o alto nível intelectual que tem de conhecimento e ciência. E a impressão que me dá é que quanto mais inteligentes esses homens ficam, quanto mais cultos eles ficam, quanto mais próximos às filosofias e às ciências, mais distantes do Senhor eles são. Essa semana eu comentei sobre
Aldous Huxley, pastor Edson. Uma frase que eu li e que me incomodou bastante e que eu já tinha algo que o Senhor me colocou no coração. E na minha biblioteca tem um livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Eu tenho certeza que todo estudante de administração de empresas ou de outro curso de graduação, com certeza teve como matéria obrigatória, leitura obrigatória, esse livro do Aldous Huxley. Mas ele não é necessariamente um livro acadêmico. Para quem gosta de literatura, de leitura, esse livro foi escrito em 1932. E a visão desse Huxley, um escritor humanista, que nasceu em 1894, morreu na década de 60. Esse homem ele tinha interesse no misticismo e na filosofia. Então por aí a gente já vê qual que é a orientação religiosa dele. E essa inclinação ao misticismo, ela fica evidente nas obras dele. Então você lê ele compôs roteiro de filme, poesias, escreveu outros livros, claro, mas principalmente nesse aqui, é possível você perceber a personalidade dele nos contos e essa inclinação dele. O livro do Huxley, O Admirável Mundo Novo, ele descreve de um mundo ultraestruturado, um mundo autossuficiente, vamos assim dizer. O resultado disso, então, dessa ideia que ele coloca ali, é que as pessoas, todas elas, independente de classe social ou qualquer outra coisa, elas estariam e seriam sempre felizes, estariam e seriam sempre satisfeitas. O livro, é interessante que esse escritor, ele era um entusiasta do uso do LSD, que é uma droga pesada. E o livro, então, como ideal, olha só como é que é as coisas. A pessoa trabalharia o dia inteiro, extenuante, não diferente de nós, e esse livro ele retrata um cenário de 2540. Né? Ele está colocando ali como seria isso ali na frente. Então, ele não diferente de hoje, você vai, trabalha, um dia extenuante, cansado. Ao fim do dia, quando as pessoas estavam bem cansadas, elas receberiam a soma. E o que é a soma? Nada mais que uma droga que faria a pessoa com que ela relaxasse, sentisse plena e tranquila, pronta para o próximo dia. Essas ideias para mim são meio estranhas de um mundo adorável, né? Admirável, perdão. Para mim é estranho. Enfim. Neste mundo ultra estruturado do Aldous Huxley, onde vivia então ali o que ele considera uma sociedade civilizada, ter filhos era um ato obsceno, inadmissível. São dois pontos que eu peguei aqui. E ter uma crença religiosa era um ato de ignorância e desrespeito à sociedade. Ter filhos, então, era uma ignorância, era um ato obsceno, era uma coisa absurda, e ter uma religião era, então, considerada aí ignorância, desrespeito. No livro dele, a reprodução humana é feita em laboratório. Por quê? Porque ela é qualificada. Então você reproduz ali, replica pessoas. Teríamos lá centenas de gêmeos, mesma cor de cabelo, olho e etc, não importa. E ali as pessoas são fabricadas, cada um para cumprir uma função. Então, por isso que o mundo é perfeito, ali na visão dele. E esse cenário de 2540 é interessante que quando o cara escreveu lá em 1932, ele coloca ali, a datação dele é 632 depois de Ford. Porque na época em que ele escrevia, a linha de montagem que foi desenvolvida por Henry Ford era uma coisa revolucionária. Então, no livro nós não vamos perceber, nenhuma menção ao Senhor. Mas toda vez que o autor queria se
referia a uma divindade, ele sempre dizia ao Santo Ford, esse é cunho meu, tá? Ou, né, ao Senhor Ford, ou ao Senhor, o outro ali, que é aquele psicanalista conhecido, Sigmund Freud. Ou era Ford ou Freud, que era a referência de assim, um ser superior que nós vamos encontrar nesse livro. Eu vejo um monte de esforço desse autor, neste livro, para chegar ao admirável mundo novo. Nesse sentido de perfeição. Mas, irmãos, honestamente, eu penso que isso é impossível. Porque ele eliminou aqui questões, e ele fez questão de suprimir aqui questões, que elas são incapazes de permitir o mundo funcionar de uma maneira plena. Em primeiro lugar, sem religião. É impossível um mundo sem religião. A etimologia da palavra religião, religare, ela tem outras, mas eu prefiro essa. Religare. O prefixo re, ele enfatiza a ideia do ligare, que é atar com firmeza, de religar mesmo, de nos reconectar. E reconectar com o quê? Com quem nos criou, com quem fez tudo isso aqui. É impossível o nosso mundo perfeito sem a conexão nossa do que quem planejou tudo isso. E a religião, ela permite isso, de nos conectarmos com quem planejou toda essa obra. Religar também pode ser entendido, a religião, na sua interpretação, como atender um chamado. Religião é resposta ao chamado do Senhor que Ele faz para nós. Eu não vejo um admirável mundo novo com essa questão que ele põe aqui de ser obsceno ter filhos. João 3,16, o primeiro versículo que eu aprendi, eu creio que é o versículo que nós aprendemos, o primeiro versículo que nós aprendemos quando nós entramos em contato com o Senhor, né? Em contato em termos da nossa conversão, de aproximação da verdade, uma conexão com o nosso Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu quem? O seu Filho. Sem o Filho não tem plano de salvação. O plano de salvação é o Filho. Nós somos religados através desse plano de salvação. É uma conexão simples, é uma conta e uma equação transparente, simples. E eu vejo então homens intelectuais e vários estudos e ali uma coisa, essa filosofia e fala, puxa vida, por que complicam tanto a simplicidade que o Evangelho traz para nós dia após dia? Sem plano de salvação não tinha conserto, todos estaríamos perdidos. Como é que pode haver um mundo perfeito? Como é que pode haver um admirável mundo novo sem o plano da salvação? E que mundo seria esse? Mas para mim, a maior provocação de Aldous Huxley não foi essa do livro. Talvez para mim não tenha sido essa. Mas uma frase é a frase que eu comentei com o pastor Edson essa semana. A constância é contrária à natureza, é contrária à vida. As únicas pessoas completamente constantes são os mortos. A frase do Huxley, que me incomodou e me incomodou bastante. A constância é contrária à natureza e é contrária à vida. As únicas pessoas completamente constantes são os mortos. Pena que você morreu em 63, porque senão nós íamos ter uma conversa séria. Mas, por outro lado,
um pensamento humanista, isso está correto. Para um pensamento humanista, filosófico como o dele, isso está correto. E uma coisa que eu aprendi com o pastor Edson, aprendi em buscar, conhecer Bauman, na modernidade líquida dele, ele corrobora com isso. Porque Bauman, na modernidade líquida, ele diz o seguinte, que nós estamos vivendo um tempo líquido, onde tudo muda muito rápido, e que nada foi feito para durar, e que nada é sólido. O Bauman disse que é interessante quando você começa a se aprofundar nessa modernidade líquida e ver esse pensamento, e aqui se enquadra e se encaixa no que o Huxley coloca, porque não há conformidade, não há constância. E a modernidade líquida diz o seguinte: quanto mais pressão você faz, mais ele se desforma, porque o líquido ele não se conforma à pressão. E me espanta porque justifica-se um monte de coisas com isso. De não há necessidade de constância. Voltando só mais um pouquinho à modernidade líquida, e eu já saio disso. Nada é feito para durar, nem relacionamentos. Ai que maravilha. Mas irmãos, a minha meditação nessa manhã com você, que está aqui em 1 Coríntios 15:58, eu vim nessa manhã então trazer para você um pedido meu. Ametakinetói. Ametakinetói. É a mesma coisa que firmeza, constância. É o termo grego que o apóstolo Paulo usou para incentivar os coríntios a se manterem firmes, constantes, inabaláveis, para que eles fossem tão irremovíveis no Senhor. O nosso comportamento como crentes, meu irmão, minha irmã, ele contraria todos os conceitos humanistas, todos os conceitos modernos, e eu creio que é assim que deve ser. Nós não moldamos as circunstâncias, nós não nos moldamos às circunstâncias. Quando a gente quer expressar a nossa crença, e como é que nós estamos atravessando esse momento aqui, nós vamos para Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Eles estão ali ao redor de Jerusalém, uma fortaleza. E por que nós usamos o Salmo 125? Porque nós queremos mostrar que nós estamos ali como firmes, como aquele lugar. Que se tanto falamos, a Bíblia em Hebreus ele retrata como cidade do Deus vivo. Davi buscou ali conquistar aquele lugar, porque sabia o que era. Firmeza. Esse é o nosso incentivo, nos manter firmes. Meu irmão, minha irmã, eu sei que nós vivemos um confronto direto com uma enfermidade. E que nós falamos coronavírus, Covid-19 24 horas por dia, isso chega até a incomodar. Mas é uma realidade. É um momento. Não tem como a gente fugir desse assunto. Então o nosso desafio, ele é levar para as pessoas que estão aflitas por isso, através da nossa fé, esperança. E a esperança que há no Senhor. E como é que nós nos mantemos firmes, abundantes? Como os montes de Sião. É isso que nos mantém firmes. Esse salmo, ele precisa então consolar o aflito, o enfermo, o desesperado. E que a igreja do Senhor, como vive dessa forma, ela seja enxergada pelos de fora como os montes de Sião.
É importante que nós estejamos firmes, inabaláveis, seguros, porque as pessoas de fora estão olhando para nós, e quando elas olham para nós, elas falam, por que eles não se movem? Por quê? Porque eles são como os montes de Sião. Como eu te perguntar, por que você está tão firme, tão seguro? Porque nós somos como os montes de Sião, como somos uma fortaleza. Porque a nossa fé está firmada num Senhor inabalável. Quando uma pessoa olhar para nós, crente, ele vai ver uma porta para uma vida melhor. Amém. Glória a Deus. Tem pessoas vivendo um momento de desespero, um momento de desesperança. Mas é importante olhar para a igreja do Senhor e saber que ali é uma porta para uma vida melhor. Tantas coisas aconteceram e que dificultaram a igreja do Senhor. Isso é um fato, não teve facilidades para nós. Mas a igreja do Senhor está atuante, filho. Estamos chegando na casa de todos os irmãos. Nós estamos acessíveis a todas as pessoas. Até aquela pessoa que a gente não conseguia trazer à igreja, hoje nós podemos levar a mensagem, a palavra para ela. No seu celular. Uma coisa tão comum e corriqueira. E uma outra maneira de nós ilustrarmos, em que cremos, no que cremos, nós podemos também nos apoiar na parábola do construtor de Mateus 7. O homem que prudente, ele constrói a casa dele sobre uma rocha, ele constrói sobre uma base inabalável, irremovível, capaz de suportar tantas intempéries ali quanto forem. E a nossa fé, então, ela é firmada nessa mesma base, nessa mesma rocha. E isso que nos permite sermos firmes e constantes. Irmão, pode ser que venham ventos e tirem o telhado da sua casa. O rio transborda e enche a sua casa de água. Pode ser que venha a chuva e molhe tudo, está sem telhado. Mas a sua casa não vai cair. Ela não vai ser abalada porque ela tem alicerce. Está firme. O alicerce da sua casa está firmado numa rocha. Pode vir vento, chuva, pode vir o que for, não vai desmoronar. Crente não desmorona. Crente não desmorona. Porque crente é firmado no Senhor. Crente é firmado na rocha. Crente não cai. Crente sofre. Crente toma chuva, toma vento. Mas ele não desmorona. E eu comparo então com pessoas que se dão às filosofias, que se dão às novidades. Algumas pessoas preferem ouvir mais o mundo lá fora. Eu não digo os crentes, eu digo pessoas. Elas preferem mais ouvir o mundo lá fora, as suas fábulas, as suas invenções, todas essas fórmulas do humanismo, do que a igreja e a sua simplicidade. E eu comparo essas pessoas que têm fé na areia. Quem tem fé na areia confia em si próprio. Quem tem fé na areia confia na força dos seus braços. Quem tem fé na areia nega a dependência de Deus. E o que o apóstolo Paulo nessa manhã então quer nos incentivar, que sejamos firmes, e a firmeza entendendo por algo inabalável. Volta aos montes de Sião, volta ao alicerce da casa na rocha, firmes, que como eu costumo dizer, que a gente não volta para trás nem para pegar impulso. Ninguém tira a gente daqui, porque nós estamos firmados numa fé inabalável.
Quando o apóstolo Paulo nos permite essa palavra, traz para nós a constância, algo que não muda, algo que não se altera. Irmãos, nós temos sido constantes aqui, graças a Deus. É gostoso como a irmã Maria falou, né, do vídeo do pastor Edson, ver a quantidade de visualizações. Se a gente for colocar que é um culto de semana, deve ter umas 3 vezes mais audiência, se me permite o termo, do que o culto presencial. Glória a Deus. Porque se não for a constância, ninguém estaria acompanhando. Se não fosse a constância, ninguém teria interesse. Se não fosse a constância, não seria como a irmã falou, os compartilhamentos. Gostei tanto a ponto que de mandar para alguém. É muito bom, né, irmã? Não é bom, mocinho? A gente pode levar a igreja às pessoas. Está aqui todo domingo essa equipe reunida. É bênção de Deus para vocês e para nós. Firmes, em primeiro lugar, agora constantes, fazendo algo que não altera, algo que não é invariável. Sempre a porta da igreja ainda está aberta, mesmo que virtualmente. Não dá para admitir pessoas que falam, hoje eu quero, amanhã eu não quero. O apóstolo fala, você tem que ser constante. E por fim, abundante. Amém. Abundância é uma característica de algo que vai além do necessário. Abundante é você entregar mais do que se espera. Então nessa manhã, meus irmãos, o que eu tenho para você, o que era o meu pedido, estejamos firmes, constantes e abundantes. Para que a obra do Senhor ainda, mesmo nesse, a novidade que é, né? O novo normal, a palavra, ela está avançando. Às vezes nós não enxergamos porque nós não estamos reunidos aqui, mas ela está avançando. Porém, existem pessoas ainda que têm uma necessidade, um pensamento diferente. Diante da nossa situação, algumas pessoas estão pensando em desistir. E eu queria perguntar para você já pensou em desistir alguma vez? Já ficou cansado a esse ponto? Nos dias que nós estamos vivendo, esse dia cruel, pesado, já era difícil, mas agora está mais ainda diante desses acontecimentos. Já passou pela sua cabeça essa questão? Será que vale a pena? Tem uma síndrome do Zeca Pagodinho, né? Será que não é melhor largar tudo e deixar a vida me levar? Essa semana eu conversei com alguns amigos, pequenos empresários e, puxa vida, alguns que estão aí, adquiriram patrimônio e agora vão ter que devolver esses patrimônios para os bancos para não ter que ter problemas com dívidas. Outros que não conseguem linhas de crédito porque o governo não tem linha de crédito, o banco privado não dá crédito porque não tem garantias de pagamento, então o cara está sem capital de giro. Outro não sabe mais o que faz da vida, e assim todo mundo falou, eu vou quebrar, eu vou largar tudo, eu não quero mais saber de nada. Outras pessoas esperando respostas, essas respostas demorando para chegar. Tem gente que está fazendo tratamento médico, tem gente que está esperando o resultado de exame, e está todo mundo, quantas vezes você fala, será que vale a pena, eu vou largar tudo isso? Pode ser que esses pensamentos tenham chegado a nós, mas eu espero que nós não estejamos vivendo esses pensamentos. Mas você que está ouvindo e vendo a gente nessa noite, manhã, dia, eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei como é que está a tua vida nesse momento. Eu não sei o que pode estar te causando dor, mas eu sei o que nós podemos fazer. Sejamos firmes e constantes.
E o melhor eu deixei para o final. Porque todo trabalho no Senhor não é vão. Amém. Tudo aquilo que nós fizermos no Senhor não é vão. É tempo então de nós fazermos tudo no Senhor, é tempo então de nós semear com abundância, para que haja colheita em abundância. Sede então, no mínimo hoje, no mínimo, sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o melhor está reservado na frase agora, porque todo o trabalho do Senhor não é vão, e não vai ser vão na sua vida. Amém. Deus há de se manifestar e de te responder com aquilo que você precisa. Mas enquanto isso, sejamos firmes e constantes. Igreja, seja firme e constante. Deus te abençoe. Vamos orar novamente. Senhor, obrigado por esta oportunidade de iniciarmos uma semana, Deus, com essa convicção, com este desafio, com este compromisso com o Senhor. Nós estaremos firmes no Senhor, firmes em Ti, porque nós sabemos, Pai, porque tudo que fizermos através e pelo Senhor não será vão. Abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, mano.